No vídeo anterior, a gente calculou aí a medida do ângulo x, né? Mostrei para você a dedução da fórmula, na verdade, né? E agora nesse vídeo eu fiquei de calcular a medida do y. Então vamos ver como é que é o cálculo do ângulo y. Mas antes, obviamente, vamos recordar o arco capaz. Aplicação do arco capaz. Olha só. Primeiro, ó, se a medida desse ângulo é 35, a medida do ângulo inscrito vai ser a metade disso. Então, ó, se o arco é 35, o ângulo inscrito é a metade. Daí o nome aqui, ó, arco capaz. Bom, esse arco ele é chamado de capaz porque ele é capaz de formar ângulos inscritos com a metade da sua medida. Daí o nome arco capaz. Ele é sempre capaz de formar ângulos com a metade de 35, nesse caso. Então, olha só, esse ângulo também vai ser a metade de 35. Se você ficasse formando ângulos aqui, todos eles seriam a metade de 35. Como eu disse e repito, daí o nome, arco capaz. Agora, esse arco de 95, ele é capaz de formar ângulos também com a metade do seu tamanho. Ó. Dá para formar um ângulo aqui com a metade de 95 e ângulo aqui, ó, com a metade de 95. Então, vou marcar só aqui porque não é necessário marcar aqui para resolver o exercício, mas aqui também, ó, é metade de 95. E a metade de 95 é 47,5, tá bom? Bom, agora vamos separar um triângulo aí, ó, que vai ajudar a calcular o y. Olha o triângulo. Veja, ó, ângulo externo. Teorema do ângulo externo é fundamental. Ângulo externo é sempre a metade da medida, quer dizer, desculpa, eu liguei o automático sem querer. Então, ó, o ângulo externo é a soma dos dois internos não adjacentes, ou seja, não vizinho. Vizinho não entra na soma. O ângulo externo é a soma desse com esse, tá bom? Então, aí a gente consegue calcular o y, ó. Olha só, 47,5, que é o ângulo externo, é a soma desse mais esse. Então, conclusão, passa o 17,5 subtraindo, né? Tem gente que tem uma obsessão de isolar o y sempre do lado direito, do lado esquerdo, mas tanto faz, ó. A incógnita você isola do lado que for melhor. E aí, eu estou isolando aqui desse lado, e aí, tem algum problema? Nenhum. Não esqueça da propriedade simétrica da igualdade, viu? Se A é igual a B, B é igual a A. Bom, então, viajei, desculpa. Ó, então, subtrai y é igual a 30, tá bom? Tá aí. Bom, então, tem gente, novamente, né, que chega para mim e fala assim, Arcir, mas eu aprendi uma fórmula. Eu sei, olha, mas desculpa, eu sou contra esse negócio de ficar decorando formulinha para cada caso. Que é? Você é um guardador de fórmula? Não, você tem que raciocinar. Matemática não é para ficar guardando fórmula. Matemática você tem que entender ela. Se você não entender a origem de cada uma dessas fórmulas e como elas foram criadas, você vai ser sempre ruim de matemática, você sempre vai odiar a matemática, tá bom? Então, ó, guarda essa teoria, ó. Guarda essa teoria que eu demonstrei aqui para você, aplicação do teorema do ângulo externo, tal. E mesmo assim eu vou mostrar a fórmula. Ó, só para você pensar, ele não sabe, por isso que ele não usa. Eu não uso porque eu não gosto de fórmula. Eu sempre fui ruim de memória. Minha memória é fraca pra caramba, mas meu raciocínio é bom. E a partir disso que eu acabo memorizando todas elas, assim, não que eu memorizo, né? Eu faço dedução delas, rapidamente, mentalmente. Mas aí, ó, é essa, ó. Você pega o ângulo BC, subtrai o arco. Desculpa, vou começar de novo. Você pega o arco BC, o maior, subtrai o arco AD, que é o menor, dividir por 2 e você tem o y, tá bom?
Olha só, você vê, quando for calcular o x, você soma os arcos, divide por 2, você tem o x. Agora, quando você vai calcular o y, você subtrai o maior do menor, subtrai do maior o menor, divide por 2 para poder conseguir o y, tá bom? Mas é como eu te falei, eu sempre faço essa dedução mentalmente e nunca achei isso ruim. E não há necessidade de guardar a fórmula, você vê? Você deduz ela, você fica mais garantido, viu? Você fica mais confiante do que a hora que você vai usar uma fórmula ou outra, você viu? Uma tem que somar e dividir por 2, a outra tem que subtrair e dividir por 2. Aí a pessoa troca uma com a outra, porque elas são muito parecidas, aí dançou, né? Agora, conhecendo a dedução, não tem erro. Obrigado pela atenção e pela paciência.